Vamos ler a palavra de Deus que fala no texto aqui. Em João 4, capítulo 4, versículo 1 a 24. E a sua epígrafe, como queira chamar, outro chama o seu título, é a mulher samaritana. Pedi a minha filha Dama que leia o primeiro, sucessivamente. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João. Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, e assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, isto é, meio-dia. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos? Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem te é que te pede dar-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, o qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, nele será dar-se uma fonte e jorra para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dar-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais, pois, adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer em mim, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis os que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Vamos olhar que coisas maravilhosas. Uma coisa que nós entendemos, que falamos sempre da identidade, de vez em quando nós falamos, Jesus não disse àquela mulher quem a mulher não sabia quem era Jesus, a fama de Jesus, não conhecia quem era Jesus, mas ela o identificara como judeu. Isso é, Jesus tinha uma identidade. O povo judeu eram conhecidos, não precisavam falar que era judeu, por suas vestes, seus trajes, seu comportamento, já falavam, a sua imagem falava mais do que as palavras. Portanto, aquela mulher identificou Jesus em silêncio, quer dizer, sem Jesus falar a sua identidade.
E uma coisa que aquela mulher chamou a atenção foi para os processos litúrgicos, os costumes entre samaritanos e judeus. Poucos sabem, mas é bom que aqui lá estejamos relembrando isso, que quando se fala em samaritano, as pessoas já vi muitos pregadores, por falta de conhecimento, a falar dos samaritanos. Não. Os samaritanos eram também israelitas. O samaritano era formado por 10 tribos de Israel, enquanto os judeus eram formados por uma tribo e meia de Israel, que foi daquela carnificina que perdeu meia tribo de Israel. Então ela disse que os samaritanos acreditavam, ele não se falava por uma briga de família, todo mundo sabe a história, e ele, que foi consequência da vida desastrosa de Salomão lá atrás. A separação dos samaritanos com os judeus foi consequência dos atos desastrosos de Salomão. Mas não é isso que eu quero falar. Aquela mulher disse para Jesus que os samaritanos dizem que tem que adorar naquele monte. E que o judeu diz que tem que ser em Jerusalém. E Jesus dá uma resposta para aquela mulher que vale para cada um de nós. Jesus diz para a mulher lá no tanque de Jacó: mas vem a hora e já chegou. E já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procuram para seus adoradores. Jesus diz que os verdadeiros adoradores adorarem o Pai em espírito e em verdade. Logo, não há um local específico para adoração. Quem faz o local é o adorador. Onde é o lugar de adorar? Onde tem alguém disposto, quebrantado, derramado espiritualmente nos pés do Senhor, humilhado e adorando a Deus. Pode ser num púlpito chique ou num banheiro simples, úmido, no presídio, na rua, no mato, caminhando. Certo é que o lugar de adorar a Deus é onde há um adorador. Porque Jesus disse que o verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito e em verdade. Isso é, não são as minhas palavras, não são as nossas palavras que adoram a Deus. Posso adorar com ela, mas não são ela. Adorar a Deus é um estado de espírito que o indivíduo se encontra. É um estado buscado e perseguido. Senhor, eu quero ser um adorador. Não significa que você precise cantar para adorar. Adorar a Deus não é cantar. Adorar a Deus é um estado. Observe que o profeta de Deus passava e aquela mulher rica, abastarda, diz para o seu marido: eu vejo. Não eram as palavras do profeta. Ela disse: eu vejo este homem que passa aqui na nossa casa, um verdadeiro homem de Deus. Façamos um quartinho, botamos uma cadeia lá, um banquinho, para quando ele vir aqui à nossa casa, ele passar por aqui, ele dormir lá. Eu vejo. O profeta de Deus adorava a Deus com a sua vida. Então, onde é o local de adorar a Deus? Aonde você está. Seja um adorador. Jesus diz que o que importa é que os verdadeiros adoradores, quando Jesus fala os verdadeiros adoradores, é porque existem os falsos cantores que estão cantando por aí, que cantam bem, cantam bonito, mas não adoram a Deus em nada. Estão cantando para receber altos salários, não é para adoração. Não estão louvando a Deus, estão vendendo a sua voz, estão vendendo o seu talento. Isso não é adorar a Deus. Isso não é adorar a Deus. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. E o Pai
Busca os tais que assim o façam, o adorem. Então, irmão, o que é adorar a Deus? É um estado de espírito que você se desprende disso tudo. Será que tudo que Deus fez por mim e por você, você ainda não há motivo para agradecer, para adorar esse Deus tão rico e maravilhoso? Então, adorar a Deus é um estado de espírito. Adore a Deus. Adorar a Deus não é cantar. Não, não. Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e verdade. Não precisa tanta coisa, tanta arrumação. Você vê na internet, no Facebook, a moça vai cantar, aí arruma o cabelo e não faz não sei o que. Não é isso. Está se preocupando demais com a sua imagem. Se preocupe se você está realmente sendo espelho para outras pessoas. Não se preocupe com essa imagem que se desgasta com o tempo. Se preocupe com a imagem de Cristo que pode refletir na sua vida. Se preocupe se o Espírito Santo de Deus ainda habita em vós, porque ele pode já ter se afastado. Paulo diz, 1 Tessalonicenses 2:19, não extingais o Espírito. Então, a imagem que eu preciso me preocupar com ela é a de Cristo na minha vida. Eu preciso dar exemplo. Eu preciso andar segundo a palavra de Deus, mesmo que desagradem a todos. Eu fui chamado para agradar a Deus. Aquela mulher ficou surpresa quando Jesus diz, não é nesse monte, não é em Jerusalém. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. É esse que Jesus está preocupado. Você tem se preocupado em agradar a quem? A sua preocupação tem sido em agradar a igreja? Ou aquele que te comissionara? Analise João, o 15 e o 16, que está escrito lá. Que não foi você que escolheu a Cristo, mas Ele que te escolheu. E diz que escolheu e te nomeou, te escalou, te comissionou para uma missão específica. Diz para que vá e dê fruto, que o vosso fruto permaneça. Então temos que ser adoradores. Então não é o lugar em que você está. Não é aonde você está. Porque tem muitas igrejas maravilhosas, grandes, chique, mas que Jesus já não entra mais nela. O mudanismo, o secularismo, o legalismo entrou no meio da igreja de Cristo. Mas Jesus te chamou para ser um adorador. Adora o Pai em espírito, é verdade. As pessoas podem tirar de você tudo. Pode até te privarem da tua liberdade. Mas elas não têm como tirar o espírito de um adorador. Porque mesmo preso, ele adora. Mesmo no leito do hospital, ele adora. Mesmo aonde quer que ele esteja, mesmo se não puderes falar, ele adora em espírito e o Senhor Jesus o recebe de bom grado. Então o verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade. Seja um adorador e veja como a tua vida vai mudar. Amém, Jesus.